tempo, amém? Glória a Deus. Quero chamar nosso pastor, Roberto Passiani, que vai nos trazer a palavra do Senhor, amém? Que é uma parte muito importante, muito relevante para as nossas vidas nessa manhã. Que nós sejamos encontrados pela palavra de Deus, amém? Que vai falar conosco. Você pode abençoar o homem de Deus junto comigo, levantando suas mãos. Pai, nós queremos nesse momento como igreja, Senhor, com nossas mãos levantadas, Pai, profetizar sobre os teus filhos, céu aberto, Pai, tua presença, Espírito Santo de Deus, forjando a vida dele. E que não seja ele, mas que seja o teu precioso Espírito Santo falando sobre nós, falando, Senhor, o que temos que ouvir nessa manhã pela tua palavra, Pai querido, porque a tua palavra, ela vem para nos exortar, consolar e edificar, e nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Usa a vida do teu servo, é o que nós te pedimos agradecidos. Amém, amém e amém. Louve ao Senhor mais uma vez com suas palmas, amém, nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor, igreja. Amém. Graças damos a Deus por mais um dia de vida, mais uma oportunidade Deus está nos dando nesse processo. Estamos em um processo, estamos em uma metamorfose, estamos vivendo uma transformação de ambas as partes, de todos os lados, e que esse processo seja pleno, seja abundante, seja total. A obra deu-se início e é desejo dele completá-la. Mas para isso é necessário se dispor, se habilitar, se entregar verdadeiramente, sem reserva, sem medo, sem temer alguma coisa. Pois a Bíblia nos orienta dessa forma: entrega, dispõe, apresenta diante dele os teus caminhos, os nossos caminhos. Caminhos significa direções, rumos, diretrizes. Confia nele e o mais ele fará. Não existe uma entrega quando não confiamos. Como confiar em alguém se não entregamos? Eu tenho demonstrado à minha família confiança total. Eu os conheço. Eu sei da índole, sei do caráter, sei do compromisso, sei da responsabilidade. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade. Quando conhecemos ao Senhor Jesus como Ele é, não como dizem, mas como Ele é verdadeiramente, vamos confiar nele os nossos caminhos, nossas diretrizes, nosso rumo. Vamos entregar a Ele verdadeiramente os nossos passos. O salmista, o rei Davi, escreveu o Salmo 23. E ele se dispôs ao Senhor Jesus: guia-me às águas tranquilas. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Guia-me, conduza-me, venha me dirigir. O próprio Jesus disse para Nicodemos, naquele encontro particular, de noite, em secreto, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo.
E aquele que nascer de novo é semelhante ao vento. Sabe de onde ele veio e para onde ele vai? Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. A água representa a palavra. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Contra verdade não existe argumentos. Verdade verdadeira é imutável. Sempre será a verdade. Diferente da mentira. A mentira tem perna curta, como diz o dito popular, mais cedo ou mais tarde virá à tona. A própria Bíblia diz, não tem nada encoberto que não seja revelado um dia. Passe o tempo que passar, a mentira será revelada. A mentira tem um tempo de duração, mas ela não dura para sempre. Ela virá à tona. Se não for aqui, vai ser na eternidade, sem sombra de dúvidas. Porque, irmãos, só Deus sabe quando alguém vem a partir deste mundo, o que acontece. Porque, infelizmente, muitas pessoas enganam, e enganam muito bem, mas a Deus é impossível. Eu posso enganar você, você pode me enganar, mas a Deus ninguém engana. E o trato é com Ele. O compromisso é com Ele. A fidelidade é com Ele. O propósito é para Ele, é com Ele. É Ele quem vai julgar segundo as nossas obras naquele grande dia. Diz a palavra que será aberto os livros e o livro da vida. Os livros representam o meu diário, o seu diário, o nosso diário. Tem pessoas que gostam de fazer o seu diário. Alguém aqui faz isso? Ninguém. Mas tem pessoas que fazem o seu diário. Hã? Eu faço. A irmã Sônia faz. Isso é lindo. É um ato de não esquecer. É um ato de lembrar, relembrar. O que foi o dia de ontem? Quantas coisas aconteceram ontem? E de repente, com o tempo, a gente esquece. Mas o diário fica registrado. E nós temos um diário diante de Deus. E esse diário será aberto naquele grande dia. E diz, complementa, aquele que não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, que será a segunda morte. Nós, ou a maioria, conhece apenas uma, mas a Bíblia diz que existe, ou existirá uma segunda. A Bíblia diz assim, e assim será. Ninguém vai poder mudar, alterar, fugir, escapar. Todas as coisas passam, menos a palavra de Deus. Então, é mais um dia de vida? Para quê? Para que serve este dia que o Senhor está nos dando gratuitamente? Nós não compramos, nós recebemos de graça e pela graça. Não há méritos para dizer que Deus tem que me dar. Não existe isso. É pela graça. E é de graça, entre aspas, porque alguém pagou um preço muito alto para que tivéssemos vida. Se não fosse Jesus, tudo estaria acabado. Não sobraria ninguém para contar a história. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz ainda no livro de aos Romanos,
6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O pecado tem um salário, e o salário é a morte. Filhos de Deus não devem pecar. Está escrito no livro da primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Lá diz que os filhos de Deus não pecam. Mas a Bíblia diz que quem não peca? Quando João disse que os filhos de Deus não pecam, significa não tem prazer no pecado. Não se sente prazeroso em pecar. O pecado é um deslize. O pecado é algo que eu não desejo, mas cometo. Seja por pensamentos, seja por sentimentos ou por atitudes. Por isso que precisamos estar continuamente na presença de Deus, rogando misericórdia, compaixão. É por isso que precisamos estar de contínuo na presença de Deus, rogando a Ele: venha trabalhar na minha vida, venha me libertar de tudo aquilo que não te agrada. Me liberta. Só o Senhor para fazer isso. Homem não transforma homem, mulher não transforma mulher, é só Jesus. Nós meditamos domingo passado sobre o oleiro e o vaso. Jeremias capítulo 18. O Senhor Deus disse para o profeta: desce à casa do oleiro, porque lá tenho algo para dizer. Desce. E a Bíblia diz: aquele que não se humilha não será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ela vos exalte. Então Jeremias desceu à casa do oleiro e viu o oleiro trabalhando na roda um barro. E desse barro ele fez um vaso. Mas o vaso se quebrou. O oleiro não pegou o barro e jogou fora. O vaso que se quebrou e era de barro, o oleiro pegou nas mãos e começou a fazer tudo de novo. E Deus disse: não posso eu fazer com vocês, ó casa de Israel? O Senhor faz uma pergunta, e qual é a minha resposta? Tu podes. Faz de mim a tua vontade. Opera. Vem agir no meu caráter. Vem agir na minha personalidade. Vem agir nas minhas atitudes. Vem agir no meu comportamento. Eu preciso dessa mudança. Como disse, nós estamos numa transformação. Essa transformação física não tem como mudar. Um dia vai ser um adolescente, vai ser um jovem, e vai ser um adulto. E depois, se Deus quiser, se Jesus não voltar, vai ser um idoso. Estamos passando fisicamente por uma metamorfose. Estamos passando por uma transformação física. Isso não tem como alterar. Isso não tem como pular etapa. Burlar as etapas. É obrigatório. E eu tomo para mim que a minha transformação espiritual tem que ser obrigatória. Nós que andamos pelas vias, nós temos placas que nos orientam. Ontem mesmo, fazendo um percurso, não tinha placa, né, filha Renata? Mas, pelo andar dos carros,
Deu para se perceber, se nós subirmos, vamos estar na contramão. Então vamos fazer o contorno e pegar a outra para subir. Existem algumas dúvidas. Mas na dúvida, não tome decisões, porque pode dar errado. Na dúvida, não tome decisões por conta própria. Na incerteza, não tome atitudes. Espera, aguarda o aval de Deus, o liberar de Deus, a autorização de Deus, o legado de Deus. Porque quantas atitudes tomadas somos prejudicados. Vêm as consequências. Criamos um problema, criamos uma dificuldade. Só Deus para ter misericórdia. E precisamos dela. Como diz o livro de Lamentação de Jeremias: pelas misericórdias do Senhor não somos consumidos. E ela se renova todas as manhãs. Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova. Para quê? Para qual objetivo? Volto a repetir. Melhora, aperfeiçoamento, consertar os erros, arrumar a casa, confessar os pecados, arrependimento. Nós temos que ser melhor hoje do que foi ontem. E amanhã, se Deus quiser, temos que ser melhor do que hoje. A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora. Agora mesmo, chegando aqui na igreja, a irmã Miriam disse: o sol está começando a sair. Eu disse: ele vai sair, daqui a pouquinho ele vai estar forte. Olha lá fora, para ver se o sol não está forte lá fora. Mas de manhã ele estava encoberto. O tempo estava embaçado. Havia nuvens cobrindo o sol. Mas o sol rompeu. As nuvens foram dissipadas, dissolvidas. E o sol está aquecendo. Então o justo, o justificado, aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus, a Bíblia compara com a luz da aurora, que vai nascendo até ser dia perfeito. Nós temos que ser como nos diz a palavra, e não da maneira como eu quero, e não da maneira como eu penso, e não da maneira como eu acho. No mundo espiritual não existe achômetro. No mundo espiritual existe certeza, convicção. No mundo espiritual não existe dúvida. E Tiago, irmão do Senhor Jesus, disse: não sejais como as ondas do mar, que vem, vai, e deixa na praia a sujeira. Não sejais como as ondas do mar, mas sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor Jesus Cristo. Abundante, pleno, total, que o Senhor possa agir na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, a ponto de, naquele grande dia, receber a mensagem do Senhor Jesus: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco, entra para o gozo do seu Senhor. Estamos vivendo um processo, e que esse processo seja pleno, total, até o grande dia do Senhor Jesus Cristo. Não podemos permitir que nada venha atrapalhar. Não podemos permitir que nada venha atrapalhar esse processo. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Assim como o Nonô tem os pais que o ajudam. Assim como o Nonô tem o vovô, tem a vovó, tem as tias e o titio que o ajuda.
E essa ajuda é visando o bem dele, o melhor dele, em todas as áreas. Já começou a ir para a escolinha, já começou a se relacionar com outras crianças, já começou a receber ensinamentos de outras pessoas, tudo visando nele um belo crescimento, um excelente desenvolvimento, ser uma bênção, ser luz neste mundo, ser o sal da terra. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. O Espírito Santo deseja trabalhar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Espírito Santo, eis-me aqui. Trabalhe em minha vida, opere em minha vida. Irmãos, a Bíblia é tão clara, a Bíblia é explícita para mostrar os erros e os acertos, os bons e os maus caminhos, o justo e o injusto, o ímpio e o profano. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou é água doce, ou é água salgada. Marina, que é litorânea, sabe, tem alguns rios que não se mistura com a água salgada. Ela vai até a água salgada e volta. Ela faz um curso totalmente diferente. É como óleo e a água, não se mistura. É como luz e trevas, não se mistura. Então, de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou é água doce, ou é água salgada. De um mesmo pé não pode frutificar dois frutos. O limoeiro vai produzir limão. A laranjeira vai produzir laranja. E assim sucessivamente. Somos filhos de Deus? Não vivemos mais no pecado. Não podemos viver pecando, desagradando ao Senhor. Porque tudo terá uma consequência. A curto, a médio ou a longo prazo. Mas tudo terá uma consequência. Nós hoje estamos iniciando um novo propósito para o mês de julho. E esse propósito está referenciado no livro do homem de Deus chamado Neemias. Um homem que não fez vista grossa. Um homem que não tapou os ouvidos para não ouvir. Um homem que não virou as costas para um problema muito sério. Um homem que quando soube da situação, um homem que quando soube da desgraça, da miséria, do que havia acontecido, diz a palavra que ele se entristeceu. Ele se entristeceu, ele era copeiro do rei. Diz aqui no capítulo 1 do profeta, do homem de Deus, Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Onde ele estava? Na fortaleza, em Suzã. Ele estava vivendo bem, estava numa situação boa, ele estava aparentemente seguro, protegido, amparado. Ele estava numa fortaleza. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras,
Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estamos ouvindo hoje tantas coisas, tantas notícias têm chegado aos nossos ouvidos. Quantas coisas más têm acontecido e estão acontecendo. Você tem ouvido isso? É notório no seu dia a dia o que tem acontecido no Brasil e no mundo. Quantas desgraças, quantas mazelas, como dizia meu pastor. Quantas coisas têm acontecido e qual tem sido nossa reação? Qual reação tem sido a nossa? Olhando, ouvindo tudo o que tem acontecido. Tudo o que está acontecendo. Neemias teve uma reação. Diz a palavra que ele foi, sentou, chorou, se lamentou por alguns dias e jejuou. Ofereceu a Deus um sacrifício. Ofereceu a Deus um propósito. Ele ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz o livro de Romanos, capítulo 12. A Bíblia diz lá: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha bem o que diz Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformando com este mundo, não vos amoldando a este mundo, não sendo moldado pelo mundo, mas transformando-se pela renovação do vosso entendimento. Como está a minha mente? Como estão os meus pensamentos? O que eu tenho pensado nesses últimos dias? São baseados na palavra de Deus, está alicerçado na palavra de Deus. Como eu disse para minha irmã Miriam no sábado, sobre algumas notícias as quais tem sido manchete, alguns programas que só mostram coisa ruim, alguns programas que se apertar só sai sangue, é só testemunho do diabo. O diabo está testemunhando o que ele está fazendo com as pessoas, com famílias, com o pai, com a mãe, com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, com os parentes, com o Brasil, com as nações. Tem programa que é só terror. É só terror. E muitas pessoas não perdem esses programas. São espectadores assíduos. Não perde um programa. Mas perde o culto da noite. Perde a live da noite. Perde o culto de oração. Perde o culto de domingo. Perde o culto de manhã no sábado, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, mas não perde um programa desses homens que só traz testemunho do diabo. É 99,9% só desgraça, só coisa ruim. Como está a minha mente, os meus pensamentos? Diante de tudo o que tem acontecido, o que eu estou fazendo para que alguma coisa venha a mudar? O que eu estou fazendo para que alguma coisa seja modificada? Ah, mas pastor, está escrito que tudo isso iria acontecer. Está escrito, mas no tempo do Senhor. Você conhece o tempo dele? Eu não conheço nem o meu. Diz a palavra que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Quem conhece a mente do Senhor? A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, diz a palavra no livro do profeta Isaías 55. Por isso, lá também está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, oferecendo os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia diz que quem está em Cristo crucifica a sua carne, suas paixões e concupiscências. Oh, carne, carne, carne. Precisa estar crucificada com Cristo, diz a palavra. Então diz a palavra que Neemias, sabendo de tudo o que estava acontecendo, assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias e ofereceu a Deus jejum, um sacrifício vivo. E a partir do versículo 5, ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, ele começa a colocar diante de Deus as promessas que o Senhor fez. Ele começa, nas minhas palavras, a lembrar a Deus das promessas que o Senhor fez através do homem de Deus, Moisés. Deus, tu fez uma promessa ao seu povo, e tudo isso está acontecendo. E tudo isso está sucedendo. Diz a palavra que ele orou, ele buscou a Deus, do versículo 5 até o versículo 11. O 11 diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. O servo orou, mas não foi somente ele, os servos oraram. E eu sempre digo, quando começamos um propósito, vem comigo. Vem comigo e juntos com Jesus, buscar pela família, pela igreja, pelas famílias do Ministério Cristo Real, pelos parentes, pelos amigos, pelo Brasil, pelas nações, por Israel e Jerusalém. Vem comigo. E qual tem sido a minha resposta? Qual tem sido a minha resposta? É mais um propósito. É mais um. Como sempre, é mais um. Não, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. E quem trabalha é Ele, dependendo das nossas atitudes. Se você deseja a vitória, você vai ter que pagar o preço. Se você deseja conquistar, você vai ter que pagar o preço. Se você deseja, Rodrigo e Kaori, ter um filho abençoado, vocês vão ter que pagar um preço para que isso aconteça. Não é deixar nas mãos dos outros, mas é trabalhar com as mãos, com o tempo, para que ele seja uma bênção quando ele crescer. Que ele seja algo de alegria, motivo de gozo. Do filho, do herdeiro, do corredeiro de Deus. Aí vamos lá para o capítulo 4. Sabe de uma coisa? Todas as vezes quando você começar um trabalho, todas as vezes quando você começar um propósito diante de Deus, todas as vezes quando você começar um foco, um objetivo que venha a agradar a Deus, vai existir opositores, vai existir os contras, vai existir aqueles que vão se levantar desejando te desanimar, te enfraquecer, te amedrontar. Foi isso que aconteceu com este homem. Este homem, não dá para meditar tudo hoje. Mas Neemias orou e pediu a Deus que quebrantasse aquele homem, o rei, o Artaxerxes, né?
Neemias orou pedindo a Deus: Senhor, toca no coração deste homem, para que ele me ajude, para que ele me auxilie, para que ele me libere, para que eu vá ao encontro dos meus irmãos, ajudá-los a reconstruir os muros que foram derrubados, a cidade que foi queimada. E diz a palavra que Deus tocou no coração do rei, e o rei não só liberou Neemias para esse trabalho, mas deu a ele todas as condições financeiras para que tudo fosse realizado. Quem é que move o coração das pessoas? Quem é que move o coração das nossas autoridades? Quem é que move o coração dos nossos superiores? Mas isso vai depender de mim, se eu jejuar, se eu orar, se eu me humilhar, se eu descer nos pés do Senhor Jesus. Jesus muda o coração dessas pessoas. Eu sou prova disso, irmãos, eu sou prova. Eu não era nada no Sarrai, mas sempre com temor a Deus, buscando, clamando, jejuando, se consagrando, participando dos propósitos. Alguém foi colocado para trazer um curso, aprimoramento. Tinha várias pessoas ali. Mas Deus é quem mostra. Deus é quem caminha. Aí mostrou para essa pessoa, a minha pessoa, e levou para a diretoria. Aquele fulano, ele pode assumir o cargo que vocês estão precisando. E realmente isso aconteceu. Fui chamado à diretoria. E a diretoria me ofereceu 2 posições. Mas mesmo me oferecendo, a pessoa sugeriu. Eu aconselhei que você assumisse esse cargo. Me abalou, mexeu com a minha estrutura. Aí fomos em oração mais a pastora, e ela disse: vai, Preto, Beto, se Deus está abrindo as portas, vamos aceitar, vamos encarar. E realmente foi feito isso. Com muito temor e tremor, com muitos medos, mas Deus nos ajudou a vencer 12 anos. 12 anos. Tudo era contra. Mas se Deus é a favor, não tem nada que te vença. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Foram 12 anos lutando, guerreando, pelejando, enfrentando muitas barreiras, inclusive de irmãos. Inclusive de irmãos. Mas Deus nos deu vitória. 12 anos. 12 anos. Deus é quem abre e Deus é quem fecha. Deus é quem move e remove. Deus é quem dá e Ele mesmo tira. Deus faz todas as coisas que lhe apraz, meu querido, minha querida. Neemias soube da situação e não cruzou os braços, não virou as costas. Ele estava bem, muito bem, estava na fortaleza. Mas ele se habilitou, ele se dispôs, ele disse: eis-me aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Então ele foi para a oração, ele foi para o jejum, ele foi para a humilhação. E se você pegar o capítulo 4 e começar a ler, você vai ver o que aconteceu. Neemias era um homem de oração, era um homem de fé. Neemias nos ensina que diante dos opositores devemos buscar a Deus em oração. Já citei Isaías 55:6, Filipenses 4:6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Neemias 4, de 1 a 6, diz a palavra: e sucedeu que, ouvindo o Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. Ele se indignou muito e escarneceu dos judeus.
E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Estava subestimando o povo de Deus, os homens de Deus, os servos do Senhor. Neemias nos ensina que devemos buscar sabedoria. Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. Provérbios 24, 3 e 4 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitosas. Com sabedoria se edifica, e com a inteligência ela se solidifica. Pelo conhecimento se encherão de substâncias preciosas e deleitáveis. Neemias nos ensina que devemos buscar imitar os bons costumes ou os bons exemplos. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. 1 Coríntios 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Capítulo 3, versículo 17 de 1 Coríntios 3, 17. Se alguém... Não, desculpe, é Tiago. Tiago 3, 17. Tiago 3, 17. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1 e depois 3, 17 diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Neemias nos ensina que devemos ter fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Salmos 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio, socorro na hora da angústia. Salmos 27. O Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E aí ele conta: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram.
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Olha o 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. 8. Quando tu disseste, buscai o meu coração, o teu rosto, quando tu disseste, quando Deus me disser, buscai a minha face, buscai a minha presença, buscai o meu espírito, buscai o meu coração, eu vou dizer a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Deus trabalha. Nós somos o oleiro, Ele é o barro. E que Ele trabalhe em nossas vidas. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Desculpe. Precisamos estar nas mãos de Deus. E pelas mãos de Deus, sermos moldados da maneira como Ele deseja. Eu sou pai de 3 filhos. Mas quando desejamos tê-los, eu não disse, eu quero eles com os olhos verdes, olhos azuis. Eu não quero os meus, eu quero eles de cabelo cacheado. Não, eu quero ele de cabelo liso. Não, eu quero ele assim, assado. Foi isso? Não foi. Quem deu a forma, o Rodrigo é de um jeito, Roberto é de outro, Renato é de outro. Mas é filhos. Saiu do ventre da minha esposa, através da minha pessoa. Deus nos criou e deseja que sejamos para a sua glória, honra e louvor. Que Ele venha continuar o que Ele começou. Você pode levantar a mão e dizer, eis-me aqui, Senhor. Trabalha na minha vida. E eu preciso ser liberto de muitas coisas que te desagradam. Em nome de Jesus, eu quero, porque o Senhor pode trabalhar na minha vida por completo, até o grande dia do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Você pode louvar o Senhor com as palmas? Vamos cegar. Se coloque de pé, por favor. Pastora Mirtes vem fazer esta oração em favor dos elementos da ceia. Estenda as suas mãos para cá e vamos orar com a pastora. Nosso Senhor Jesus Cristo, oremos. Querido Deus e Pai Celestial, te louvamos por esta manhã de bênção, aprendendo na tua casa, Senhor, a ser melhor cada dia a dia, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, com a pessoa do teu Espírito Santo, Pai. Tu conheces as fraquezas, as fragilidades, e a tua palavra nos diz, Pai, quando pensamos que estamos fracos, somos fortes. Quando pensamos que estamos fortes, somos fracos, Senhor. A nossa confiança está no Senhor. O Senhor é forte. E o Senhor é quem nos faz vencedor. Nós queremos permanecer na tua presença,
Nós queremos, Senhor, almejamos o grande dia do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Pai. E nesta hora, Senhor da glória, Tu conheces a cada coração que se derramou, Senhor. Tu conheces a compreensão e entendimento de cada um, Senhor. E o Senhor cada dia nos ajuda a andar com inteligência, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Também eu oro por esses elementos da Santa Ceia, Senhor, o pão e os cálices, Senhor. Que é o suco de uva, Senhor. Eu apresento a Ti, consagro a Ti, Pai. E cada um que venha tomar, Senhor, seja, Senhor, renovado. Seja mais e mais vivificado, seja mais e mais santificado, seja mais e mais temente, seja mais e mais, Senhor, relevado, resplandecente, na Tua presença, não só hoje, mas todos os dias, até a Tua vinda, Senhor. Deus, em nome de Jesus eu oro e já Te louvo agradecida. E amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Você vai pegar o sal e esperar pelo teu irmão, tá? Leva-me além do nada além do
traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este pão é o meu corpo que será partido por vós, comei dele todo. Semelhantemente, Jesus, depois de ceiar, tomou o cálice nas suas mãos e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Coma, beba da ceia do Senhor. Oh, lavadagacho de bianca, lavadai. Oh,